Olá, meus queridos. Eu sou Pedro Gabriel Miziara. E eu sou a Mari Veloso e sejam muito bem-vindos Ao Apartamento 32, podcast semanal em que eu e Mariana, a gente fala um pouco da nossa vida, de notícias, de fofocas e o que der na telha, no o geral. que der na telha. Bom, episódio de hoje temos algumas coisas. Polêmica no Met Gala, polêmica no Flamengo, polêmica no cinema, Polêmicas. leitura de comentário e mais algumas coisas. Pois bem, vinheta, né? Está cada dia mais próximo à identidade visual desse canal, tá? Vocês não perdem Eu por acho que esperar. a vinheta tinha que tocar com as duas gatinhas sentadas no meio. Se elas quiserem vir, elas Pode têm... sentar aqui, por favor? Elas têm Helena, livre-arbítrio. Elizabeth, agora. A Laura Rosso comentou: queria saber mais da vida do Pedro também. Quantos anos saiu de casa? Como é a relação com os pais estando em São Paulo? Adoro muito vocês dois. Estou assistindo a todos os episódios. Pedro. Pois Conta. bem, Laura. Eu saí de casa jovem, cedo, criança, 19 anos. E eu não tenho relação com os meus pais, basicamente. Não é a melhor relação dos mundos. Um dos motivos pelo qual eu saí de casa tão cedo foi essa. E outro motivo pelo qual eu sou tão independente na minha vida em geral e feliz morando em São Paulo, eu acho que é pela liberdade que eu criei de poder não estar próximo. E, bom, domingo é Dia das Mães e estou falando isso nesse Dia das Mães, mas não tenho uma boa relação com eles e primeira vez que eu falo isso publicamente. Eu sempre fiz questão de respeitar extremamente isso, mas é que a minha família faz tão parte da minha história que é uma coisa que sempre vem à tona, né, entre a gente. Claro. Tipo, publicamente também, assim, sabe? A minha faz parte da história, né? Positivo ou negativamente, mas faz parte. Mas eu digo do atual, sabe? Eles estão sempre sendo tópico na minha vida. Total. E aí é muito comum que a gente fale muito da minha aqui, sabe? Cadê a do Pedro? Né? Exatamente. É bem isso. A Anne falou: agora que a Mari contou o processo para entrar na faculdade, também gostaria de saber qual foi o processo do Pedro. Escolha do curso, como foi parar no mundo do cinema, experiência com TCC. Anne. Aposto que não foi tão traumático quanto está sendo para mim. De longe. Cinema sempre foi minha única opção da vida. Teve um momentinho que eu pensei, vou ser um ótimo psiquiatra. Não acredito. Estou descobrindo isso agora? Foram 2 meses, aí eu me toquei que eu precisaria virar médico, e eu não queria virar médico. É verdade. Mas eu acho que eu seria um ótimo psiquiatra. E eu não queria ser psicólogo, queria ser psiquiatra, queria poder receitar remédio, né? Entendi. Era um pouco de admiração ao meu psiquiatra, né? Entendi. Entendeu? Mas eu fiz PUC-Rio, passei para PUC direto de primeiro, meu colégio, modéstia à parte, era muito bom no Rio e ele preparava a gente exatamente para PUC. Cinema pode parecer vagabundagem, mas era o terceiro curso mais concorrido da PUC, atrás apenas de arquitetura e engenharia, se eu não me engano, ou arquitetura e direito. Passei, a faculdade foi boa, foi uma faculdade de comunicação, era muito mais textos, leituras do que fazer algo e na época isso me incomodava, porque eu queria produzir, eu queria fazer. Mas no final das contas, eu percebi que o fazer é atualizado o tempo todo, né? A filosofia por trás do fazer não é. Então, as minhas aulas de sociologia, filosofia, política me ajudaram muito. Sim, no fim. Exato. Fez muito sentido. E meu TCC foi durante a pandemia. Em 2019, no final de 2019, eu tinha entregado um documentário na PUC, que a gente tinha que entregar um documentário e depois uma ficção. Eu entreguei o documentário, que era sobre o anacronismo da fotografia analógica, basicamente. Porque nós estávamos voltando a querer fotografar analogicamente. Quando eu entrei na matéria do TCC, eu mostrei esse documentário para o meu professor e ele falou: Pedro, você já tem seu TCC aqui, só agora escreve algo pautando, baseado nisso, basicamente, e entregue e tá pronto. Tirei 10, não me estressei, nem de longe foi igual a Mariana. Bom pra ti. A Débora Queiroz, 9933, disse: Justice for Pedro. Ele é apenas carioca. Porra, exato. Eu acho que sim, faz muito sentido. Tua fala é vista de forma muito mais hostil pelas tuas origens. Eu sofro xenofobia. É quase isso. Quase não, é literalmente isso. A Tainara falou: eu adoro vocês, acho a dinâmica espontânea e cheia de conexão. Dá pra ver o quanto se entendem e se respeitam. A gente se respeita. Nem sempre a gente se entende. Eu não esperava por essa. Não? Eu ia justamente falar que eu gostei muito como o jogo virou de um episódio pro outro, não no sentido de opinião geral, assim. Acho que continuamos dividindo opiniões e, por um lado, isso é bom, quer saber? Eu acho que nos torna papo em roda de conversa e dane-se, entendeu? E não é pra ser unânime mesmo, não. Exatamente. Eu acho que faz muito sentido com também a nossa relação, que nunca necessariamente é
aquela coisa de se um falou, tá falado, os dois concordam, não sei o quê. A gente discorda muito. O que eu tava pensando... é natural. Se a gente fosse homogêneo, isso aqui seria muito chato. Era só a gente lendo notícia e não falando sobre nada. Mas eu gosto muito de como vieram muitos comentários de quem gosta da nossa dinâmica, quem gosta de como a gente interage. Foi uma coisa que eu falei pro Pedro essa semana, como é natural do ser humano, não é criticar ninguém. A gente falar muito mais quando o feedback é negativo do que quando o feedback é positivo, né? Então, acho que o que aconteceu foi... A gente recebeu uma onda de feedbacks negativos ali no episódio e o pessoal compensou no episódio seguinte. Quem tinha coisa boa pra falar foi lá e falou. Eu acho que isso faz bem pra alma da pessoa que comenta e pra nós, obviamente. Muito. Espalhar amor é muito mais legal do que espalhar raiva. Dito isso, se semana passada os comentários tivessem sido negativos, a gente estava pronto para encerrar essa brincadeirinha daqui e nunca mais voltar. Graças a Deus foram positivos. Ninguém precisa disso para ficar ouvindo ofensa toda semana. Não. Graças a Deus a gente já tem tudo muito bem estabelecido nas outras redes. A Amanda Carvalho falou que depois deles depois dela e do marido dela, nós somos o casal favorito. Para encerrar, a Fernanda fez um comentário que eu achei muito positivo. Concordo com pouquíssimas coisas com eles e por isso mesmo que amo ver esse podcast. É sobre isso. Literalmente. Essa frase meio clichê da internet resume. Eu gosto muito que tem esse intuito de ver opiniões diferentes da sua quando vai assistir o podcast. Eu acho que isso engrandece muito mais uma pessoa do que ficar vendo só quem concorda com ela, quem tem as mesmas opiniões, né? E eu acho que exige coragem, inclusive, de quem discorda da gente continuar ouvindo, porque é muito fácil a gente ir pra algo, como eu já falei, homogêneo, que é tipo assim, é só... Sim, ficar nesse looping círculo da própria... de se reafirmando a opinião e nunca tentar olhar por outro lado, outro ponto de vista, né? Precisamente. Falando em ponto de vista, essa semana a gente teve diversos pontos de vista em relação... Sobre um grandíssimo evento. Um grandíssimo. O nosso sonho é ser convidado. Era, talvez. Nesse, não sinceramente. Nesse a gente ia boicotar. Bom, fala, Mariana, porque esse tema é mais teu. Eu faço alguma introdução. Eu vou fazer uma introdução. Essa semana tivemos o Met Gala, que envolveu uma polêmica mais política do que o evento já costuma ser, né? Mariana, o que é o Met Gala? Vamos lá. Eu não sou uma grande especialista, mas o Met Gala é um evento beneficente de pessoas relevantes na mídia, no mundo das artes, em que eles arrecadam fundos para esse Costume Institute do Museu Metropolitano de Arte de Nova York. E aí é o evento em que todas as celebridades chegam vestidas de acordo com um tema e lá dentro acontecem coisas que raramente a gente tem muitos registros do que é, né? Os celulares um jantar, são proibidos. Celulares proibidos, mas sempre tem alguma atração, alguma performance de algum artista relevante no momento. E o tópico que sempre se levanta em relação a esse evento é muito mais focado nas roupas que as pessoas usam do que qualquer outra coisa, né? Sim. Tipo, ninguém fala, esse ano arrecadamos muito mais do que ano passado. Não, a gente nunca fala. Nunca é muito isso que a gente escuta falando sobre. Ou então, a exposição desse ano do Costume Institute tá muito boa, tá muito linda. Raramente conteúdo é sobre isso, né? Mas pode ser até focado mesmo, mais numa ideia de, sei lá, de pão e circo, o circo ser mais os artistas e deixa para as coisas mais importantes para eles ficarem quietos, sabe? Eu sinto que, na verdade, meio que indiretamente, o tema escolhido pelo Met para o evento do ano acaba sendo levantada uma discussão sobre esse tema no momento em que todo mundo opina sobre os looks que as pessoas usam e se eles estão dentro do tema ou não, né? Tipo, Sim. Começa a colocar em perspectiva o próprio tema. Porque daí se questiona assim, o tema desse ano, já entrando nisso, foi... Como é que é o nome? Mas eu vou dar uma explicada Costume pelo que... art. É isso? Não? Não. Enfim, eu não sei exatamente o nome, mas era toda uma coisa misturando o corpo humano, a arte, a moda como arte. Costume art mesmo. É isso? Costume art faz sentido, porque é a moda como arte. E aí tem alguma relação com o corpo humano no meio de tudo isso, assim. Não sei explicar exatamente, mas é basicamente isso. E aí, os debates, geralmente, sobre os looks são isso. São, tipo, começando a pôr em perspectiva o tema. Tipo assim, mas moda é arte, sabe? Tipo, esse debate começou a ser levantado uma semana antes do Met. As pessoas opinando sobre se elas acham que é ou não. É uma pergunta que divide muito opiniões. Então, eu acho que, querendo ou não, a repercussão do Met acaba indo além de só julgar os looks. Porque o julgar os looks envolve debater-se o tema, né? Claro. A polêmica que aconteceu essa semana foi porque o Jeff Bezos
que é o dono do conglomerado Amazon. Ele decidiu ser a primeira pessoa da história a fisicamente ele, PF, patrocinar o evento. Normalmente o evento é patrocinado por Chanel, Dior, Louis Vuitton, Gucci. É sempre só por marcas Normalmente são de casas. casas de moda. Normalmente são casas. É a primeira vez que o Jeff Bezos entra, que uma pessoa física entra como patrocinadora especial. Não foi nem a empresa dele. Não foi a nem... Amazon, foi o Jeff Bezos. Que bizarro, É, né? e pra quem assistiu o Diabo Veste Prada 2, eu sinto muito uma conexão disso com o que tentou se fazer com a revista da Runway, né, da Vogue, do Diabo Veste Prada. Eu senti muito o Jeff Bezos tentando comprar isso pra talvez inserir um pouco mais a nova esposa troféu dele ali, mais nesse mundinho, tipo assim, olha, toma, você foi convidada pro Met Gala agora, nós estamos convidados no Met Gala. Sim. E no fim das contas, eu inclusive vi muita gente falando que é impressionante que o marido tem grana para basicamente comprar um convite para ela pro Met Gala, para ela ir vestida de um era escaparelli, mas não que parecia um vestido da Shein que se usa para ir nos proms lá nos bailes de formatura americanos. Vestido normal, básico, nada com Que nada no ali final em das relação ao contas, tema. dinheiro não compra elegância. Não compra criatividade, Não expressão. Dinheiro não compra nenhum lugar que você frequenta. Às vezes o dinheiro pode te botar lá dentro, mas você continua não... Deslocado, né? Exato. E ela tava completamente deslocada. Dava com pra certeza. ver. E ela posando lá da Anna Wintour, assim, coisa feia. Uma coisa feia. Dava pra ver que ela não... Sabe? É. Muita gente lá, claro que é comprada a carreira, mas pelo menos é de uma forma com muito mais contexto, né? Do que ela, tipo, tá bom, toma. E aí enfia ela do lado da Ana Sim. Wintour pra tirar uma foto, sabe? Fica muito claro que foi só uma grana ali e acabou. E aparentemente vários artistas estavam boicotando. Nenhum ativamente confirmou. Sim, ninguém falou sobre isso. É. Mas muitas personalidades que costumavam ser confirmadas em todos os Met Galas acabaram não Zendaya indo. não foi, né? E Não ela foi. normalmente vai e entrega boas roupas. Exato. E esse ano pra ela é forte. Faria sentido ela como divulgação estar. Ao mesmo tempo em que eu me questiono assim, que listou-se alguns artistas que talvez tenham boicotado, falaram da Meryl Streep, mas a Meryl Streep raramente vai no Met Gala. Mas também com o filme sendo lançado e aí tendo ido a Anna Hathaway. Ela foi? A Anna Hathaway foi. E aí eu fico assim, esses artistas será que boicotaram? Mas aí, se boicotaram, não vai estrear filme no Amazon Prime? Eles vão boicotar totalmente a... Não vão, né? Duvido que vão. Alguns artistas até acredito que faça sentido ter sido boicote, mas daí eu também não fico nem na dúvida se não foram convidados esse ano. Por exemplo, uma que eu vi que tinha ido nos 2 últimos, desde o primeiro que ela começou aí no caso, foi a Addison Rae, que é essa artista pop que surgiu a partir do TikTok, que Sim. tem sido bem comentada. Eu acho que o primeiro dela foi 2 edições atrás, e aí ela foi, tipo 2024, foi 2025, e esse ano não foi. Aí eu fico assim, se ela já tinha entrado nessa lista, será que boicotou ou não foi convidada, sabe? Porque ao mesmo tempo a relevância dela é aquela coisa meio nebulosa, né? Ela mas, cara, se ela já foi convidada nos 2 últimos e esse ano ela tava no Coachella, não tem por que ela não ser convidada. Exato. Então a gente realmente começa a pensar muito no boicote, pode talvez né? só não ter querido ir. Tipo assim, o time, Timothée Chalamet. Falar time é mais fácil do que falar Timothée Chalamet. Mas tu fala só time, eu não ia entender sozinha o que é. Agora, Tá bom. durante esse episódio, vamos entender que Me time... apresentou. Exato. Ele fez questão de não ir no Met Gala para ver o jogo do New York Knicks, Meu time Deus. de basquete dele. E ele falou abertamente sobre isso? Não, ele não falou abertamente. Ele estava no jogo ele tava no jogo. enquanto a Kylie estava de Gap. Ele estava na primeira fileira do jogo do Knicks. Eu achei divertidíssimo. E eu sendo convidado para, sei lá, Desculpa, o que tem a ver com a Kylie isso e a Gap? A Kylie está vestida de Gap, namorada de time. Eles namoram, é verdade. Cara, é tão aleatório isso pra mim que eu me esqueço que é uma realidade. Ela fez uma story que eu achei uma graça, que foi... Porque tá rolando, se eu não me engano, os playoffs da NBA. São jogos importantes, eu acho, que estão rolando. E ela estava do lado dele. E aí ela usou uma bolsa da Hermès, sei lá, devia ser uma Birkin, azul, e botou tipo assim, a cor por causa dos New York Knicks. Usou no Met Gala? Não. Ah, tá. Na época, Ela só postou um assim. story, assim, a bolsa no carro, tipo, semana passada, sabe? Entendi. Por causa dele.
Então eles são fofos um com o outro Cara, eles são muito publicamente. fofos. Eles são. Eles nunca postaram nada um com o outro, mas eles postam Sim. na mesma viagem. Inclusive, quando... Saindo aqui completamente do tópico, mas ele... Eu adoro ele. E as pessoas Sim, já ficaram... sabemos. E as pessoas ficaram... Inclusive, quando eu falei que ele era um exemplo legal de masculinidade, em algum vídeo meu, falaram: o time não é bom exemplo de masculinidade. Desculpa, eu acho que ele é. Ele é... Eu acho que é. Eu acho que no nosso contexto aqui, homens que Exato. eu gosto, que são o meu tipo, e homens em quem tu te inspira, nesse sentido, a gente concorda muito. Sim. Aqui a opinião bate. Sim. Né? E eu acho que na minha cabeça também, um ótimo exemplo de Exato. masculinidade. Enfim, ele... Quando ele começou a namorar com a Kylie, as pessoas estavam tipo assim: não é o tipo dele. Nossa, nunca que ele faria isso. Só porque o cara é ator, magricelo, as pessoas acham que ele é cult. Que ele é o que vai ficar namorando uma, sei lá, Sim. uma artista que pinta quadros, que não sei o que ninguém conhece. E mesmo se fosse alguém mais mainstream, que fosse alguém um padrão mais cult, menos Exato. Kardashian, né? Eu acho Só que é o que- que se espera, assim. As pessoas se esquecem que o Timothée é um garoto branco playboy de Nova York. Sim. Ele vai gostar de uma Kardashian, sim, cara. Eu preferia que ele estivesse com a Kendall. Eu acho que eles combinam mais. Sim. Mas ele e a Kylie, hoje, vendo os dois, pra mim já parece um casal fofo. Mas, ao mesmo tempo, pensando mais no histórico da Kendall, não fecha Mas a pra gente sabe com ela. quem- Tipo assim, sabe? Pensando Sim. no casting dela. Sim. E o escolhido da vez o da Timothée Kendall, não outra pessoa que eu adoro também. Quem? É o Jacob Elordi, Ah, teoricamente. sim, mas muito allegedly. Inclusive, no episódio de semana passada, de Euforia, não o de domingo, né? O da outra, que você viu. O Jacob perde o dedinho midinho, né? Sim. Né? Pois bem, ele ia participar do júri de Cannes, aparentemente, que vai ser agora em maio. Ele saiu a notícia que ele teve que cancelar a participação no júri por uma lesão no pé. Aí as pessoas ficaram: Arrancaram o dedinho dele de ué, verdade. A gente até tinha pensado se a gente ia discutir looks ou não íamos discutir looks do Met Gala. Sim. Devido a toda a polêmica, e de muita que a gente concorda, como um bilionário que é capaz de resolver a vida de todos os funcionários dele, prefere investir dinheiro no Met Gala, sendo que tem outras pessoas para investir no Met Gala. Já tem público que investe no Tem. Met Gala. O fone que eu te escuto. Eu fico monitorando a voz da Mariana, quero ela mais pertinho de mim, sabe? Ele tá caindo, tá puxando minha orelha, tá doendo. Você tá mexendo numa cordinha, a Beth tá olhando. Pois bem, decidimos não discutir, né? Mas você levantou um ponto interessante ontem. Sim, que inclusive nesse tópico de um milionário, bilionário? Quase Trilionário, pessoa física, tá querendo patrocinar um evento desses, tem outros sentidos em que esse evento tá começando a ser, não sei se corrompido é a palavra, mas... Eu acho que é a palavra. É? Corrompido, deturpado, talvez, não sei. Eu acho que corrompido ele sempre foi. O Met Gala nunca teve... Talvez invadido, Invadido. é a palavra, Tá bom, sabe? pode ser. Porque esse ano no tapete, a única coisa que vamos comentar de looks, nós tivemos Gap, né? Vestindo Sim. uma Kardashian. Duas E tivemos Kardashian. Acho que as duas estavam de Kardashians. Gap. A Kendall e a Kylie. Não, a Kylie não. A Kylie era de Schiaparelli. Tanto que eu vi um TikTok assim, tipo, nossa, eu ia ficar muito puta se a minha irmã fosse de Schiaparelli e eu tivesse que ir de Gap. É? Sim. Elas estavam com basicamente a mesma roupa. Não. A única coisa que tinha igual era o mamilinho Pô, nude. Não, calma lá. Era aquele bodyzinho. Sim, só essa parte que era com igual. o tecido, Não, o véu. sabe por quê? Deixa eu te explicar. Vamos acabar comentando looks aqui, né? O vestido da Kendall, ele era feito de camisetas brancas. Da Gap. Da Gap, precisamente. Entendi. E o vestido da Kylie, tu não deve ter visto com tanta atenção, mas todo o lance dela era parecer que tinha caído o vestido. Então Claro, era aquele sim, bodice sim. que tava caído pra cá, Sim. assim, era um vestido realmente tailored, uma coisa com aqueles Entendi. tecidos de vestido Não de gala, prestei muita entendeu? atenção mesmo. O da Kendall, que era realmente camisetas torcidas, esticadas e com algum Saquei. trabalho ali. Bom, ela pelo menos com certeza ganhou uma grana da Gap. Total. E Zara também esteve presente. Zara esteve presente. Vestindo quem agora eu não me lembro. Mas a Zara tá... Stevie Nicks, eu acho. Porra. Não sei. Eu acho que talvez seja. Era um vestido grande, azul Talvez marinho. seja. Eu acho que talvez o Steve Nicks seja alguém que é acessível financeiramente, ao mesmo tempo que você fala, porra, Steve Nicks, ok.
A Zara tá se reposicionando nessa guerra de fast fashions da vida. Cara, tem rolado um movimento interessante em todas as fast fashions no geral. Todas vamos com calma. Não, em várias, né? várias. Que é, por exemplo, H&M agora com Stella McCartney. Sim. Zara com alguém, essa assinatura desse look do Não, Met. a Zara fechou com algum designer, tem um pouco mais de um mês, eu esqueci o nome, pra fazer uma coleção. John Galliano com a Zara. É isso. É o look da Stevie Nicks, acertei. Então, a Zara fechou com o Galliano, foi isso? E aí é isso, nós tivemos Gap com, vamos ver com quem que foi. John Galliano é da Dior? Não faço ideia. Eu não Você me tá lembro. me pedindo demais. Zac Pose, esse estilista eu não conheço. Foi o que colaborou com a Gap. E aí tivemos Zara com John Galliano e... O que mais que a gente falou? E tem a H&M, que não esteve no Met Gala, mas que também está colaborando com designer, né? Stella McCartney. E com outras. Você já foi convidada para conhecer outras coleções da H&M, que era com estilista X, estilista Y. Sim. Só não sei se nenhum era de um calibre tão grande quanto... Stella McCartney. É. Inclusive, voltando para as Kardashians, eu vi a Kylie fazendo uma coisa muito interessante. Ela no jogo do Knicks, usando uma calça que era de alguma couture da vida. Era uma calça meio bordada, assim, com lantejoulas na lateral. Uma calça, claramente, de milhares de dólares. E na marca dela, ela lançou uma calça parecida por, tipo, $100, sabe? Quem? A Kylie, ela tem uma marca. A gente já viu, inclusive, vídeo da Mia Maples testando as roupas da Kylie. Kylie? Tem Kylie uma marca de Jenner. roupa? Tem. Eu só sabia da marca de biquíni. Não, é uma marca de roupa. A menina, a Mia Maples, já testou roupa da Kylie, cara. A gente viu esse vídeo juntos. Na minha cabeça era só biquíni. Não. Ela tem, a gente já viu ela testando os jeans, bebê. É verdade. Então, mas a Kylie, eu achei interessante essa manobra dela. O nome é Kai. Exato. Kai by Kylie. Exato. Ela fazendo isso pra, tipo, vendendo uma roupa mais barata do estilo Sim, que ela usa pra... tipo, tornar acessível o tipo de coisa que ela usa para as pessoas não ser uma inspiração tão distante, tipo assim, né? Exato. Olhar no Pinterest, salvar uma foto dela e saber que pra tu ter uma calça daquelas... Mas será que isso é plágio? Pois é, né? Na verdade, isso com as Kardashians anda lado a lado, né? Anda. Sabe onde é que o plágio andou lado a lado também? Com o Clube de Regatas do Flamengo. Essa foi boa. Foi boa? Essa me pegou de surpresa. Percebi. Quando tu falou de plágio, eu não ainda achei que a gente tava passando pro próximo, entendeu? Você quer voltar a falar sobre o match? A gente volta. Não nesse sentido. Só falei que foi bem naturalmente Entendi. inserido, sabe? Obrigado. Gravando aqui a tela agora. Pois bem, rolou uma polêmica com o meu clube de regatas do Flamengo. Na verdade, tem muita coisa acontecendo com as artes do Flamengo que tem me incomodado. Me incomodado num tom um pouco mais pessoal, que vamos entrar. Mas o que aconteceu essa semana? Foi quinta passada, dia 29 de abril. É Tá. isso, um pouco mais de uma semana atrás. A conta do Flamengo postou o perfil em inglês do Flamengo, especificamente. O Flamengo tem 3 perfis: português, inglês e espanhol. O perfil do Flamengo lançou essa arte, tá ali na tela. Eu da vi, esquerda. na verdade, Tá. eu vi na internet isso. Então, Não é tão surpresa pra mim. Só não sei tanto sobre, sabe? ele lançou essa arte que ficou bonitaça. Só que, isso foi no Twitter, logo depois o artista original, Ian Woods, que é um designer americano, com mais de 55 mil seguidores no Twitter, que é conhecido por colagens e remixes visuais feitos à mão, respondeu a publicação do Flamengo com LOL, tipo, Sim. risos, né, basicamente isso. Claramente. Risos e anexou imagens do trabalho dele. Exato. Só isso, assim. Ele nem precisou dizer muita coisa mais. Esse post acabou viralizando, pegou mais de 1 milhão de visualizações, 31 mil curtidas, 1.000 retweets. Eu achei muito feio o que o Clube de Regatas fez, mas muito feio. Porque tem muitas camadas, né? Tem o fato de que tem alguém que faz isso e quem faz isso manualmente. E se eu não estou enganado, porque assim, esse jogador aqui atrás, eu não 100% reconheço. Eu não duvido que tenha sido IA, de alguma maneira. Será? Porque aí é uma outra coisa que tem me incomodado na comunicação do Flamengo. O Flamengo é um clube bilionário. Ele tem uma receita de mais de R$ 1 bilhão. Puta, eles estão usando IA pra cacete, mas pra cacete em geração de imagem. E eu, cara, já trabalhei com o Flamengo, eu conheço os fotógrafos do Flamengo, são pessoas extremamente talentosas. O time de comunicação do Flamengo é muito talentoso. E eu entendo que é uma velocidade correndo extrema, tem que postar e tem que fazer, e é muito mais fácil fazer com IA. E eles também têm designers na equipe, eu conheço alguns também, é todo mundo muito talentoso, mas, porra, cara, ficar usando IA... Irmão, você paga 2 milhões de salário para jogador Que comprida. Sim, longa.
Você paga 2 milhões de reais por mês pra um jogador. Sim, não. Aumenta a tua equipe de designer, cara. É, né? Se tem tanto essa demanda, dá emprego pra mais gente ainda, pra conseguir suprir a demanda. Cara, eu acho muito feio. E aí, não só isso, assim, eu vejo que é uma trend, algo geral, do futebol brasileiro. Tem um jogador chamado Hulk, esse jogador estava no Atlético Mineiro, ele agora foi pro Fluminense. O anúncio é o Hulk, personagem da Marvel, destruindo coisa, não sei o que, e chegando no Maracanã. 100% com IA. E aí, cara, eu sou muito certinho com direitos autorais. Na produtora que eu trabalhava antigamente, inclusive, eles não gostavam disso, que eles queriam que eu fizesse umas coisas que eu não necessariamente podia. Como é que um clube como o Fluminense, que arrecada, sei lá, 400 milhões de reais, uma empresa, inclusive o Fluminense é SAF já, eu acho, enfim, não sei, usa a identidade intelectual do Mickey Mouse, da Disney, da Marvel, para anunciar um jogador para arrecadar mais dinheiro também. Sim, é uma publicidade que anuncia uma coisa que dá muita grana pra eles, né? Eles no final até falaram, seja sócio, com a imagem do Hulk. A gente, nas nossas publicidades, a gente não pode usar uma música com direito autoral. E aí um clubezão desse, não sei, eu só acho... É isso, eu só acho muito feio, eu acho triste. Não, é muito, muito feio. E imagina que bacana se fosse eles terem... Isso não assumindo que é IA, isso é assumindo que alguém viu a referência e foi lá e fez parecido, né? Se eles tivessem reached out, né? Entrado em Sim. contato com o artista e dito: a gente é um time brasileiro, a gente gostou muito, tem como fazer na mesmo estilo, te na mesma paga. proposta. Mas não tem esse budget também, né, pra eles. O Flamengo nunca vai alocar esse budget. Prefere Sim. contratar mais jogador. E aí teve até flamenguista... E eu vi isso aí. Que vergonha, que como vergonha. se essa camiseta justificasse... Vamos falar a frase do começo. A Bom. gente não tem o contexto no áudio. Teve torcedor do Flamengo usando uma camiseta do Flamengo em 2022, a terceira camiseta, que tem umas listras assim mesmo, mas tentando usar as listras dessa camiseta, que são umas listras inspiradas na praia do Rio, pra justificar... Pra dizer que não foi plágio desse negócio desse cara, que na verdade foi inspirado nessa camisa. Me poupe, né? Absurdo. Isso aí me lembra o lance lá da Chaperon, se tu quer saber. Que é sempre acima de tudo, defende o cara do time, Mas o Jorginho sem estava nem correto. entender direito o que aconteceu. Jorginho naquele momento estava Não, correto. no fim das contas, ele foi lá e teve que se retratar e se retratou de uma forma patética, bem underground. Ele postou no story da mesma maneira que ele fez a denúncia original. Mas aí quando ele fez a denúncia original, ele sabia que as proporções que ia tomar. Eu acho que o se retratar não teria que ser só assim, entendeu? Mas eu acho que é isso. Eu acho que pessoas de futebol, não todas, mas tem muitas que se perdem no personagem, assim. Essa coisa de defender cegamente. Pô, Sim. claramente não foi inspirado nessa camiseta. Não mete essa. Não foi. Tentaram, né? Não foi. E aí rola todo um negócio, eu participo muito desse grupinho no Twitter de... faz parte. Tá no mundo, agora aceita. Então, IA tá aí pra ser usado. Vai tomar no cu, porra. É o trabalho do cara. Eu também. Eu li aqui que alguém falou assim: pô, irmão, fica feliz, porque tua arte é tão identificável. Não é assim. Gente, não é assim que funciona. Não é assim. Claramente não é assim que funciona. Se alguém imita um vídeo teu, tu vai ficar feliz porque significa que alcançou tanta gente que. Não Só de vai. ter um contexto parecido, estavam chamando a gente de plagiador. Olha isso, né? a gente fez um podcast no sofá, já queriam nos... Exato. Os criadores do outro ficaram publicamente comentando que a gente era ladrão quase, enfim. O Flamengo pecou muito, acho muito feio. Não, é feio pra caramba. Quando eu vi esse tópico no nosso roteiro, eu tava com medo da tua opinião. Não. Mas olha só, gente, pra quem gosta que a gente concorde, podem ficar tranquilos. No que diz respeito a ser sensato, a artes visuais, a gente geralmente concorda em muito. Eu amo meu time, inclusive hoje à noite tem jogo, vou editar esse podcast vendo o jogo. Eu amo muito meu time. Ele trouxe as maiores felicidades da minha vida, definitivamente, provavelmente. Não sei. Mas... Tu queria uma reação com isso, é isso? Não queria. Eu tava... Ficou olhando no fundo do meu olho enquanto ele falava que o time trouxe as maiores felicidades da vida dele. Tipo, novembro de 2019, quando o Flamengo virou na Libertadores, estava 1-0 e aos 44 do segundo tempo se tornou 1-1 e aos 46 se tornou 2-1, aquilo foi uma sensação carnal. Que eu acho que só vai chegar perto quando a Alicezinha vier. Quando o Danilo pulou mais alto e fez o gol em cima do Palmeiras, ano passado, em novembro também, é uma felicidade de dentro, sabe? Mas eu acho que nenhuma sensação é tão intensa, só não supera
o momento em que tu bateu os olhos No seu... na minha entrada naquele restaurante. Quando eu vi a sua mandíbula pela primeira vez. Eu postei esse story, né? A gente estava comemorando o aniversário de ter se conhecido pessoalmente, no sábado. A gente prefere comemorar o nosso intensivo, aquele de Porto Alegre, presos num hotel, do que comemorar o oficial pedido de namoro. Sim. Eu acho mais significativo. Exato, é porque assim, né, a partir daquele momento a gente sabia que um tava namorando com o outro, só não tinha, ninguém tinha pedido ainda. Enfim. Mas eu postei o story, né, falando do seu maxilar, porque na minha cabeça, isso daqui sempre foi o maxilar. Sim. Turns out, não é. Não é. É a mandíbula Eu também só. sempre falei, minha o família inteira, né? maxilar é isso daqui. É, o que é muito esquisito, porque, tipo, eu tenho uma mandíbula, então dizendo aqui certinho agora, bem marcada desde criança. E a vida inteira eu ouvi, virou, acho que uma coisa meio popular, assim, porque a vida inteira eu ouvi as pessoas falando, nossa, mas a mandíbula... Não é a mandíbula que falavam, né? Era maxilar. O maxilar é muito marcado, nossa, que maxilar definido. Tipo, no meu Instagram, eu recebia direct das pessoas perguntando se eu fiz preenchimento, coisa pra definir, e todo mundo falando maxilar, maxilar, maxilar. Então, ter tido essa correção agora e aí pesquisar na internet, realmente, descobrir que era mandíbula o certo. A pessoa que me respondeu foi tipo assim, você quer dizer mandíbula, né? Tipo assim, burro. Óbvio. Vocês aí, comentem. Vocês sabiam que o nome disso daqui... Daqui, ele tá dizendo a parte de baixo do queixo. Porque assim, eu sei que isso é a mandíbula. O que mastiga é a mandíbula. Sim. Mas na minha cabeça isso era o maxilar. Será que é por causa de jaw em inglês? Que jaw é isso aqui. Sim. Que na minha cabeça jaw era maxilar, entendeu? Eu tinha associado uma coisa com a outra. Não, mas não deve ser isso que a coisa virou assim. Vem cá. Meu amor. Bom. Voltou a cheirar o suéter. Tá usando o meu suéter, ela tá sentindo o cheiro do pai dela. Ao invés de sentir o cheiro em segunda mão, vem... Isso, vem, filha. Vem. Beth. Assim que a gente recebeu esse sofá, eu e a Mariana ficava brigando pra ver em que colo a gata... Aqui, ó, tem um triângulo pra você. Um triângulozinho na perna. Beth. Tem um triângulozinho na perna. Vem, filha. Pra quem tá só nos ouvindo, vem nos ver. Mas tem um... Beth. A gente tá brigando pra ter a gata no colo. Os comentários vão falar que eu sou abusivo por não deixar a gata deitar no seu colo. Betinha! Não tá indo pra lugar nenhum. Elizabeth. Não. Beth. Porra, Mariana. Tem que estar de sacanagem. Vamos voltar a gravar? Vamos. Achei muito feio isso que você tá tentando fazer. Ela tá passando o dedinho no sofá pra gata achar que é um bichinho pra ela comer. Sabe o que também é muito feio? O que é feio? As pessoas que mexem no celular no cinema. É muito feio. Horroroso. Eu acho que eu vi esse tópico, eu acho que no geral a gente pode falar de comportamentos no cinema. Não só sobre o celular, mas vai. Essa semana, o jornal O Povo lançou uma matéria que eu achei bem legal sobre a necessidade da volta dos lanterninhas. Você já viu um lanterninha no cinema? Já. Porque eu tenho certeza... Quando eu era bem nova. Exato. Talvez a Júlia não tenha visto um lanterninha no cinema, irmã da Mariana. E lanterninhas, talvez alguém não saiba, deve saber. Mas lanterninha eram pessoas, uma lanterninha que às vezes te levava no seu assento. Se tinha alguém falando, acendia a lanterninha na cara da pessoa, tipo assim, cala a boca. Era algo muito bom. Eu já fiz alguns vídeos. Um fiscal de cinema. Basicamente. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre como a experiência de ir ao cinema tá extremamente ruim. E tiveram muitas pessoas nos comentários que estavam tipo assim, o cinema já tá sem grana, aí você vai lá e faz esse vídeo, vai fazer as pessoas não irem mais ainda ao cinema. E é justamente o contrário. Eu também não consigo botar a culpa no trabalhador que ganha um salário mínimo, em escala 6x1. O cara tá lá pra bater ponto, pra olhar o ingresso, às vezes vê se é meia, às vezes não vê se é meia. Tipo assim, ele não vai ficar sendo guardião das salas, né? Eu fiz uma coisa que eu tenho muito orgulho, né? Do que eu fiz no Diabo Veste Prada. A pessoa na nossa frente... Assim, a gente foi no Diabo Veste Prada na primeira sessão possível, 7 da noite da quarta-feira passada. Quem tava lá pra assistir... Eu tô ouvindo você mastigando a sua unha. Quem estava lá pra ver o Diabo Veste Prada, claramente gostava, né? Do Diabo Veste Prada. Sim. Eu ia falar que a gente tem se acostumado aí bem nessas estreias, né? Era pré-estreia? Era estreia. Era estreia. Nessas estreias de convidados.
Sim. Que daí tem que guardar o celular no saquinho. O pessoal a gente respeita tava com mais. esse contexto, assim, de ir nessas primeiras sessões, né? Pois bem, a gente entra no cinema e eu já fico assim, a sessão vai ser ruim, porque a sessão lotada, as pessoas fantasiadas, eu já tava esperando que a sessão fosse ruim, que as pessoas fossem ficar comentando em voz alta o filme. Não aconteceu. Eu graças a Deus, fui provado errado. É verdade, né? Tu me comentou assim, Sim, eu tava vai ser... preocupado. Eu falei, será? E não foi. E no fim não foi. Mas a querida, imediatamente na minha esquerda, assim, inferior, na fileira de baixo, ficou no WhatsApp no início do filme, brilho no máximo. Ela não tava respondendo uma mensagem. Não tava tipo assim, não consigo falar agora, depois eu te respondo. Ela só tava parada olhando alguma coisa. Quarta-feira, 7 horas da noite. Ou é emergência, você levanta. A gente estava bem na saída, assim, a gente estava bem no corredor. Verdade. Ou emergência, você levanta, sai e vai responder. Ou você fala, daqui a pouco eu falo com você, desliga o celular, sai para responder. Ela ficou com o celular aberto, assim, uns 20 segundos. Depois dos 20 segundos, eu comecei a dar chute na cadeira dela. Um chutinho mais leve. Continuou com o celular parado. Um chutinho mais forte. Até que eu dei parecia que eu tava no pênalti chutando pro gol, assim. Eu dei um chutão, ela olhou pra trás, Enquanto isso, eu estava no banheiro, não tava? Não, eu já tinha voltado. O filme já tinha Porque começado. então eu não vi isso não, acontecendo. Foi muito discreto, só ela sentiu. Foi realmente só ela sentiu. E me dá muita felicidade fazer isso. Às vezes eu gosto de ser o chato. Eu acho que às vezes é importante ser o chato. Sabe aonde eu faço questão de ser a chata? Onde? Mas aí não é um lugar que necessariamente precisa, só porque eu me irrito no aeroporto. No eu avião. Sim. Quando eu seguro a fila de quem quer levantar e sair se enfiando na frente de todo mundo. Sim. Porque na minha cabeça todo mundo pode sair do avião na ordem, entendeu? Vai levantando e saindo fileira por fileira. Você pegou avião durante a pandemia? Cara, eu peguei um pouquinho depois e eu vi eles dizendo que era pra fazer por fileira, que é isso que tu ia falar. Era. Mas ninguém jamais obedecia. Era ótimo. Realmente obedeciam. Não sei se era os lugares... Tipo uma chamada, assim. Era, tipo, fileira 1 a 5, 6 a 11, 12 a... Tem que ter o medo de um vírus mortal pra alguém... Relaxa, tá chegando vírus novo aí. O Ectavírus, não, esqueci o nome. Mas voltando pro cinema, eu acho que de forma geral, assim, a coisa se perdeu, né? Eu vi um TikTok esses dias de uma mulher falando que foi naqueles cinemas VIP, que é 2 poltronas bem de casal, né? A pessoa fica deitada. Sim. Que é pra quê? Eles já estão dando uma oportunidade da gente já ter uma... Não, e pra gente ter uma oportunidade de experienciar quase que estar no sofá de casa... Claro. Só que ver numa tela gigantesca. É o melhor dos dois mundos. Porque às vezes eu sinto falta de ver um filme em casa ao invés de ir no cinema, no sentido de sofá, entendeu? Se jogar num sofá. Eu sei que tu não concorda comigo, mas eu tenho esse lado. E aí eu acho isso o cinema VIP muito legal. O lance das legal. comidinhas mais elaboradas, que não são só pipoca e tal. E aí esse TikTok me irritou muito, porque eu pensei, já pensou se acaba o cinema VIP não vai por acabar. causa desse... É o que mais dá dinheiro. Dá muita grana, né? Porque o TikTok era a pessoa... contando que um casal que era de adolescente, mas não era tão adolescente assim, começou a se amar com tanta vontade. Mas isso é o que o cinema deveria fazer com as pessoas. Ela estava assistindo, sabe qual filme? O Drama. E ela disse que os sons não eram mais só sons de beijo. Pô, gente. E que... Mas aí eu, tipo assim... Ela tava muito desconfortável. Ela tava com um amigo. Mas ela fez o quê? E aí, ela precisou falar pro amigo, porque o amigo foi reagir a algo do filme. Tava no ápice do filme, do drama. E aí, o amigo, tu viu não sei o quê? Tipo assim, pra ela. E aí, ela disse, eu não vi porque eu não tô conseguindo prestar atenção por causa do casal. E aí, precisou o amigo falar alguma coisa pro casal. E aí, o amigo pegou e falou assim... Vocês não querem ir para um motel? Vocês não acham que para cá já tá bom assim? Você tá me incomodando ela a esse ponto. Eu acho que ela deveria ter tido um pouquinho de força e falar, ô, gente, né? Precisou do amigo para falar para ela. Tem gente que não tem muito assim. Tem gente que não tem mesmo. Pra pegar e reclamar publicamente, né? Sim. Na frente da pessoa. Ainda mais nesses tópicos que tem gente que é muito mais eu acho travado que do que outras. Eu entendia completamente o medo dela, porque você não sabe como é que vai ser a reação das outras pessoas. Principalmente de um homem, né? Claro. Uma mulher sozinha. Ela já tendo um amigo homem do lado... Ou tivesse avisado pro amigo antes, cara. Né? Porra. Ela contando no TikTok, ela falando que tava tentando. No TikTok um leão. Tava tentando se concentrar no filme. No que ela queria deixar o amor rolar. Não é uma empata foda. Não, eu não queria ser empata foda, mas é que a foda virou muito foda. Não era mais só um beijinho do cinema. Tá rolando muito isso do cinema, e não necessariamente o sexo, né? Mas a performance. A gente vê com os filmes o filme do Michael Jackson, assim, as pessoas estão levantando, dançando, cantando. Foi pra algum filme. Ok. Eu nem fiquei irritado. Eu sou chato, eu não fiquei irritado, não.
Wicked. O Eduardo, né, meu melhor amigo, me levou na estreia de Wicked, do primeiro. As pessoas estavam num sing-along ali, estavam... Sim, Eu falei, cara, é a primeira sessão, é fã, deixa cantar, o Wicked é um musical. Michael Jackson não rolou isso. O cara da nossa frente estava com um chapéu e terno. Eu acho que ele estava... isso. Eu te cutuquei, eu te mostrei quando ele saiu andando. Assim, eu acho que ele estava no look. Mas tudo bem. Sim. Mas tem uma galera que tá... É porque eu acho... A etiqueta do cinema já foi abandonada há muito tempo. Porque é isso que eu tô falando, sabe? Pô, beijinho no cinema é um clássico. Ninguém tá dizendo que não pode dar um beijinho. Mas é tudo com Teu parcimônia, passado te né? condena, Mariana Veloso. Mariana Veloso. Jovens no cinema, adolescentezinhos, Eu tenho uma história boa. darem um beijinho não tem nada demais. O problema Depende. Uma sala o quê? lotada tem muito demais, sim. Por Pô, quê? sala lotada, um casal na minha frente. Inferno! Porra! Get a room! É que adolescente às vezes nem tem como se encontrar em outro lugar, Pedro Gabriel. Não pode ir pra casa um do outro. Não importa, cara. Pô, é porque uma coisa assim, cinema vazio, tu compra na última fileira. Sim, e numas sessões aleatórias. Não é uma estreia de um filme, não é um filme Não, que tá lotado. exato. Tu compra um filme que Vai não tá viver. indo muito bem e vai viver. Vai viver, vai ser feliz. Eu não, sabe? Concordo. Mas aí, já vi algumas vezes. Sala lotada, filme bom, lotadaça, estreia, casal na frente. Uma vez a gente presenciou, eu agradável. acho que um primeiro date até, né? No cinema. A Acho gente que tava sim. lá em Porto Alegre. E eles estavam super... Verdade. Foi o filme do... Antes do filme começar. E aí eu já falei pro Pedro assim, eu acho que é o primeiro date. E quer ver se beijar nesse filme bem na nossa frente. Que saco. Ou então eles continuam falando o filme inteiro, porque eles estavam muito falando. Porque primeiro date, realmente, eu acho muito estranho ser no cinema, tá? Vou Também. falar. Porque tu quer conversar Mas com a podia ser, sei lá, pessoa... o segundo, terceiro também. Mas Era o é que início o de papo era relacionamento. muito inicial, me parecia. Um segundo date não tem papo inicial. Mas enfim, não aconteceu nada disso, não tem essa história. Eles se educaram, foram educados no cinema. Eu tenho uma história boa aqui. É. Era 2015. Eu já tinha visto aquele filme Perdido em Marte no cinema uma vez. E tinha uma menininha que eu tava trocando mensagens na época. E ela, você gostou desse filme? Eu falei, eu adorei. Inclusive, assistam Perdido em Marte, muito bom. Eu falei, eu gostei do filme. Gostei do filme. Ela falou, eu queria ver, vamos. Eu falei, vamos. Aí a gente chega, né? A gente vai no cinema. E aí, eu compro um balde de pipoca, porque se eu vou no cinema é pra ver o filme. Não é pra ficar com uma menininha, né? E aí... E sempre foi assim. Sempre. Minha vida inteira. Porra. Eu prefiro não beijar a menininha e ver meu filme do que qualquer outra coisa. Isso vai pegar tão bem pras allegations da internet. Eu prefiro também ver o filme que eu beijar um menininho também. Eu prefiro ver o filme. Sentei eu, minha pipoquinha na mão, o refrigerante na minha esquerda, né? A pipoca, eu segurando com a mão na esquerda, assim. E ela sentada de qual lado? Ela sentada da direita. E aí, Então esse braço era teu braço em cima calma, dela? o meu braço estava na cadeira. Tu gosta quando eu faço essas Eu achei brincadeirinhas? hilário, porque eu sei que é um personagem, mas eles não sabem. E aí, minha mão tava normal e eu vejo ela indo assim, meio que querendo. Aí eu levanto. E aí eu fico, Levanta o quê? Levanta o braço. e bota ao redor E dela. põe atrás dela. Eu sou um cavaleiro, né, Mariana? E aí eu fico, a pipoca está entre as minhas pernas e eu fico 11 anos atrás. comendo, Quase 11. né? E aí eu não tô segurando o balde de pipoca, porque uma mão tá ocupada Já tá aqui. ocupada. E aí a outra tá... Só que a pipoca era do Cinemark, oleosa, salgada. Minha mão começa a ficar muito oleosa. Eu tenho o quê, Mariana? Rinite, sinusite, bronquite, tudo. Meu nariz começa a coçar. Eu tenho uma mão oleosa. Não dá. Era ápice da acne ali, né? Adolescente. Sim. Não vou. Eu tenho uma mão aqui que tá presa com a querida. O que eu faço? Coça o nariz pra mim aí. Não. Eu levanto essa mão pra vir coçar. E ela acha que é Ela um acha move. que é um move. Então ela veio me beijar e eu com o nariz coçando. E eu tentei coçar meu nariz enquanto eu beijava a querida. Como assim? Como? Tipo nela? Sim. Não. Torcendo pra que o... Que o nariz dela roçasse no teu? Basicamente. Que pouca vergonha. E aí- Tu beijando outra mulher. Você nunca beijou? Porra. Virgem Maria aqui na frente. Abençoada, porra. E foi isso aí. Foi isso, aí tu coçou o nariz numa Não, garota. não coçou. Aí quando ela saiu, eu fiz... Pô, eu achei que a história ia ser super, tipo, pediu pra coçar Não. ou usou a mão através dela. Tipo assim, ela aqui no meio e
E ela... Aí ela E ela mata-leão nela, assim. Isso. Coitada. Depois, ela ficou afinzinha de mim. Eu não quis mais nada. E aí, numa época que eu não sabia o limite da rede social, eu postei minha programação do Festival do Rio. Uns 2, 3 anos depois disso. Postei assim nos stories. Quais filmes eu vou? 2, 3 anos depois disso, e ela não tinha te superado ainda. Pô, eu sou... Porra. É isso que tá querendo me dizer. Só... Não tô... Aconteceu só esse Não cinema. tô alegando nada. 2, 3 anos, ela ainda tava Não pensando tô no alega- beijo que o Pedro deu nela enquanto coçava o Não nariz. tô alegando nada. Mas... No cinema que ele não tava afim de beijar ela, beijou só por obrigação, num move que ele não fez. Não tô... E 3 anos depois Comentário, ela vocês estão pensava vendo que a nesse Mariana beijo. está me interrompendo e não me deixando falar, né? Obrigada. Não estou alegando... Se você me interromper de novo, eu tô vendo essa boquinha aí querendo Eu falar. sei o timing. Tá Eu tô bom. te ouvindo agora. Não querendo dizer nada, mas eu fui pra, sei lá, 15 sessões do Festival do Rio. Dessas 15, eu encontrei 10 ela com um namorado. Pode ter sido coincidência. Pô, garota com um namorado. Quantos anos vocês já tinham nessa altura? Quase 20? Não, meu amor. Eu tinha uns 18, 19. Quase Foi 20. 2017. É. Quero deixar claro que na época eu tinha 15, ela tinha 14. Não era um absurdo. Vamos, né? Só pra me... né? Sim. Crianças, adolescentes. Bom, pois bem. Se tivesse lanterninha naquela época, eu não teria... Coçado o nariz nela. Graças a Deus, meu sonho. E bom, foi no Cinemark. Fala. Lanterninha impedia as pessoas de se beijarem também ou só quem se passava? Ah, eu acho que um beijinho... Não fazia nada, Não. né, sobre um beijo. Inclusive, me lembrei aqui de uma história. Fui longe aqui, mas meus pais me contavam que antes do Renato Russo se assumir gay, ele se assumiu, né? Renato Russo era gay. Acho que sim. Eu acho que sim. Ou era o Cazuza? Se pá fosse o Cazuza. Enfim, meus pais estavam no cinema, na frente estava o Cazuza. Talvez fosse o Cazuza beijando o Renato O Russo. Renato Russo, que Talvez loucura. fosse na frente deles antes de serem publicamente, né? Então iam pro escurinho do cinema pra ninguém descobrir. Chupando drops de anis. O meu incidente da coceira aconteceu no Cinemark, né? E você sabe o que o Cinemark tem feito? Que? Existe uma cota de tela no Brasil. Cota de tela é... O cinema tem a obrigação de entre 7,5% e 16% da programação ser feita de filmes nacionais. Isso estimula produção nacional, produção independente no cinema. Essa cota depende do tamanho do cinema. Pois bem, o que os filhos da puta do Cinemark têm feito? Eles têm exibido há anos o filme Zuzubalândia, que é um filme que está disponível gratuitamente no YouTube. Não é um longa-metragem. O Cinemark está passando em looping o Zuzubalândia, tipo meio-dia, em todos os cinemas da rede Cinemark, Eu tô basicamente. chocada com a cara de pau. Para Tô pesquisando o que é aqui. O quê? Zuzubalândia. É um filme do YouTube. Ó, eles programaram mais de 17 mil sessões de Zuzubalândia em 2026. Eu tô... E registraram apenas um Apenas público de 1.882 espectadores. Pessoas se beijando ou crianças. A média é de 0,1 espectador por sessão de Zuzubalândia. Zuzubalândia, assista todos os episódios. É tipo uma animação de uma abelhinha. E tem tipo um... Olha o pique do site. Olha que engraçado, eu pesquisei Zuzubalândia Já aparece a... em resultado patrocinado, o Cinemark. Patrocinado pra vender o ingresso. Clica aí, vamos ver. Não deve estar E mais. daí é gratuito? Não, o ingresso é na moral. Tá, tô chocada. Olha só as sessões aqui. No Eldorado, no Raposo Shopping. Raposo, não pegue. Criminoso. E cara Tudo de isso pra pau. não cumprir a cota. E o que é essa cota? É botar filme nacional nas telas, cara. É permitir... E assim, aí o Cinemark meio que respondeu falando que era pra sessão escola, para levar as escolas pro cinema. Bota outros filmes. Pois é, bota um filme... Mas rolou uma Útil. coisa que eu achei engraçado. É um filme de 1 hora. É, Zuzubalândia. Tá aqui no YouTube mesmo. Rolou uma coisa que eu achei interessante Deve ter sido o quê? Janeiro. Eu, né, fui um dos diretores, produtor executivo do filme Maurício de Souza, o filme. Maurício de Souza, o filme, não foi bem na bilheteria, né? Eu, como sempre faço, entro no ingresso.com pra ver o que tá passando. Vai que tem alguma coisa legal. Principalmente no início do ano, que às vezes tem umas pré-estreias. Sim. Não tava passando Maurício de Souza, o filme, num Cinemark, tipo 11 e pouca da manhã? Era pra cumprir cota de tela. Sim. Mas pelo menos o Mas é, o daí filme é do com- Maurício era um filme relevante. Exato, é com um filme que passa alguma coisa que não é um brain rot mal feito. Não, e Zuzubalândia deve ter seu mérito.
Não necessariamente é brain rot. Série de animação do estúdio Mariana Catalbiano Criações. Então não deve ser necessariamente brain rot, mas... Exibida pela HBO Max e também pelos canais da Warner em toda a América Latina. Tudo cota de tela. Tudo Que cota bizarro. de tela. A lei tá mudando para essa cota de tela ter que ser em horário nobre. Tipo, a partir das 18 horas Sim. também. Parte Válido. dessa cota. Válido. A gente tem uma produção nacional muito grande. Deveria, né? Enfim, absurdo. O cinema não se ajuda. É absurdo, é uma merda. Pra quem está só ouvindo, a segunda gata deitou em mim. Vamos agora entrar no quadro que gostamos de chamar de Love Story. Vocês vivem fazendo pergunta pra gente? Como é a nossa divisão financeira? Como a gente divide os apartamentos, o aluguel, o Como é condomínio? que é a vida financeira do casal? Em geral. Como é a divisão aqui pra gente? Eu acho bom a gente tirar esse momento pra compartilhar, entender, como já falei outras vezes, não somos espelhos, por mais que tem pessoas que gostem de se espelhar na gente. É o que funciona para Pedro Gabriel Miziari e Mariana Veloso. É. Acabou. E acho que acaba... O que funciona pra gente expõe muito a nossa opinião sobre Vida. como é pra ser grana na vida. Sim. Né? Mariana, qual é a sua opinião sobre dividir conta de restaurante? Eu acho que existe a gentileza do pagar o primeiro date. Claro. Acho que faz muito sentido. Mas... Eu ia falar que eu acho que quem convida talvez devesse pagar o primeiro date. Porque eu só fiquei imaginando uma situação assim. A menina tá correndo atrás, tá insistindo pra convidar. Vamos sair, vamos sair. O cara fala, vamos. Eu não sei se ele deveria ter que pagar esse primeiro date. eu acho que ele devia sim. Então tá bom. Eu acho que é uma gentileza... Claro, é que do jeito que tu falou, parece que o cara tava fugindo e ela tava Não, querendo não é sair com exatamente ele, isso. né? Mas eu Porque acho ela assim- tava tendo que insistir pra ele querer sair. Na minha cabeça, se tu convida uma vez e a pessoa fica... ao invés de falar Você que quer, foge, claro. já vai embora. É que eu acho a gentileza vem de quem convidou. Eu vou, inclusive, ó, spoiler aqui pra minha equipe, não sei se vocês estão ouvindo. Eu vou chamar todo mundo pra jantar, pra sair pra um jantar no Curumum. Eu vou pagar, porque eu estou convidando eles. Aqui que tem uma relação um pouco diferente, porque eles fazem parte da minha equipe. Bom, não sei. Mas continua, perdão. Enfim, só contextualizando assim, casal. Aham, Eu gosto da gentileza de pagar o primeiro date, tá. mas eu sou uma pessoa que leva dinheiro a sério, que enxerga dinheiro de uma forma... Meu dinheiro que eu fiz, sabe? Eu acho que tendo Sim. esse recorte, esse contexto de que a nossa grana Sim. não é um recurso infinito, não vem de família, gente que faz ele acontecer. Sim. Eu olho para outra pessoa do casal como isso também, né? E a gente sabe muito bem próximo a fonte da grana um do outro, sabe bem de quantidades. Então, na minha cabeça, cada um pagar metade da conta a partir do segundo date em diante faz total sentido. Na verdade, é quase que a única opção, assim, no caso em que os dois, cada um, ganha o seu dinheiro, vive a sua vida e tem a sua carreira, sabe? E ganham de maneira parecida, estão em pontos parecidos da vida. Claro que não é uma pessoa de 30, é uma pessoa de 20, inclusive nem deveriam estar saindo. Mas se estão, É que eu falo... Gente, eu tô é falando... da nossa visão. Eu falo muito da relação minha e do Pedro Sim. aqui. Eu sempre falei que eu queria poder sair com alguém que trabalha a ponto de poder pagar o próprio restaurante. Sempre me incomodou um pouco. Eu sou muito contra obrigações, em geral, na minha vida. Eu não gosto de ser obrigado a nada. E me incomodou um pouco a visão, a ideia de que o homem é obrigado a pagar todos os restaurantes. Vamos botar o nosso relacionamento aqui, em que eu e você ganhamos hoje basicamente a mesma coisa. Tem meses que você faz um faturamento maior que o meu, tem meses que eu faço faturamento maior que o seu. Mas é um fechamento no final do mês ali similar. Imagina se eu tivesse que pagar toda a nossa saída. Tudo. Pra mim não faz sentido, já que nós dois ganhamos basicamente a mesma coisa. Uma coisa seria se eu fosse estagiária de arquitetura namorando com o Pedro, criador de conteúdo. Concordo. 100%. Concordo 100%. Aí é uma questão de que, se tu me quer na tua vida, como é que eu ia te acompanhar a não ser... Mas eu acho que aí não é uma obrigação. É um acordo, é uma conversa. É tipo, te quero e te quero ao meu lado. Como vamos fazer para esse ao meu lado funcionar? Se é eu pagando as tuas coisas, tudo bem. Mas me incomoda um pouco da visão, o homem tem que pagar. Sim, é porque daí o que nos traumatiza, nos deixa confuso é ver na internet, tipo assim, às vezes tem uma mulher falando, fazendo um TikTok de que
Ai, meu marido que paga tudo e eu só vibe, não sei o quê. Aí os comentários são: nossa, que perigo, se ele te deixa amanhã, o que tu vai fazer, não sei o quê. E ela fala: eu trabalho. Só, e eu trabalho e eu ganho bem. Só que é ele que paga tudo Mas é igual. loucura. E eu fico assim, por quê? É exatamente o patriarcado. Por que que... Não é exatamente, Não. né? Porque no caso a mulher não trabalharia. É, tá bom. Ok. É isso que me pega daí. Tá. Entendeu? Porque daí... Agora sim no TikTok, que o lance não é mais necessariamente, pelo menos o nicho que aparece pra mim, não é mais endossar que a mulher não trabalhe, e sim endossar que ela trabalhe e mesmo assim extorquir um homem. Cara, Porque daí, tipo assim, não, o meu dinheiro suado, eu guardo pra mim. E guarda. Mas, pra viver, eu uso o dinheiro deste homem. loucura. Não consigo entender por quê. Também não. Porque daí esses TikToks que aparecem pra mim me coloca muito na visão de que eles estão no mesmo nível, sabe? Sim. E que mesmo assim, os dois ali no casal, sempre parece um acordo, né? Estão de acordo sobre ela não tocar na grana que ela recebe. E eu não consigo entender isso, porque, olha, alguém que começou a trabalhar com 15 anos como eu, por vontade própria, nunca precisou na minha Sim. família também. Era porque eu queria sentir o sabor de ninguém poder dizer se tu deve ou não comprar aquilo, se tu deve ou não te proporcionar aquela experiência, se é o momento ou não, se tá bom ou não o valor que tá custando, de tu poder tomar essa decisão e poder te Imagina proporcionar essas coisas. se você tivesse que me justificar toda a compra, ou se você comprasse alguma coisa com medo da minha reação. E eu entendo que daí, né, essa galera que endossa isso no TikTok é porque a grana desse cara que banca tudo é tão farta que talvez essa pessoa nem tenha que justificar nada pro cara. Talvez. Só que quem tá vendo e pegando isso como uma verdade não vai atrás de um milionário, vai atrás de um Zé Mané Que normal. ganha 2, 3 salários mínimos. Uma pessoa normal, no caso, não um Zé Mané, né? Uma pessoa que ganha um mero mortal. Vai atrás de um mero mortal e assume que o coitado do mero mortal vai conseguir proporcionar o mesmo Coitado, que aquela... mal consegue comprar uma roupa direito pra ele e tem que bancar a mulher. E a mulher já acha daí que, porque é o marido, e tudo bem, os dois trabalham, que ele tem que tirar do dele pra comprar as coisas pra ela, que ela quer, dos luxos dela, não sei o quê. Que, meu amor, o que tu viu no TikTok é um milionário, entendeu? É uma coisa diferente. É que nem a gente aqui. Se tu fosse bancar o teu e o meu, eu ia estar guardando dinheiro pra minha aposentadoria e tu? Tu não ia estar guardando Não nada, ia. porque daí tu ia precisar bancar nós dois. E isso se Exato. aplica pra quem tá com menos grana do que a gente, com um pouco mais também, né? Tipo, eu acho que o lance que é vendido no TikTok só se aplica pra quem é Sim. muita E aí grana. a classe média vê isso e fala: se meu homem não faz isso pra mim, Ele não presta. ele não presta. E aí fica terminando. E eu vou procurar um homem que faça. E não tem, porque não vai ter. É. Ou o cara que vai ter vai ser um cara mega endividado, ou que não vai ter nenhuma reserva. E quando fui demitido, fudeu. Ou então é uma classe média garota muito ambiciosa que vai ir atrás de um rico muito rico. E bom que pra daí, ela. Bom pra ela. Bom pra ela. Bom pra ela. Porra. Se ela conseguir se colocar nesse lugar e tá com um cara que realmente pra ele não faz diferença nenhuma se ela compra 3 Chanel por mês ou não, ótimo. Tá vivendo pra a vida ela. que eu queria. Tá vivendo a vida que Porra. eu queria. Meu sonho, uma madame aqui da DOC, sei lá, do Oscar Freire, fala assim, vem cá, você é tão bonitinho, vamos no shops. Aham. Meu sonho! Só que não é a realidade Não é. de quase A gente ninguém. trabalha pra isso. A gente trabalha para ter o que a gente tem e na relação que nós dois estamos agora, eu não conseguiria imaginar um universo em que eu ia achar Também que não. é tu que tem que comprar coisas para mim, tu que tem que Eu consigo imaginar um suprir universo em todos que os você meus deveria luxos. suprir todos os meus luxos, comprar minha escrivania. Ah, é? Um universo em que eu te passasse muito de seguidores, tivesse 1 milhão Não, de aí falando seguidores. assim, eu ia ficar muito feliz por você, mas eu não consigo imaginar isso acontecendo comigo. Então, Na- como é que tu imagina um universo em que eu te bancaria se a gente acabou de falar que não dá para bancar o Ganhar outro? na Mega Sena. Tá, sim, daí sim. É isso. Descobrir uma herança de família Pô, meu sonho. amanhã. Oh. Acordar com uma ligação. Não, a gente vai ficar triste porque alguém da sua família morreu. Não, é só assim, ó, um teste de DNA. Tem um primo milionário que eu não conhecia. E que deixou... Adora o nosso conteúdo, deixou tudo pra Deixa você. tudo pra gente, entendeu? Daí não era tristeza. Pronto. Sim, é Porque eu não isso. conhecia ele. Maneiras práticas aqui. Aluguel e condomínio. Ah, é. Vamos ao beabá da nossa divisão. A gente... O nosso condomínio é mais caro que o nosso aluguel. É tipo 60-40, né? É.
Aí tem um mês que um paga, tem outro mês que outro paga. Daí às vezes um paga 60, outro paga 40. É um boleto que tem essa divisão, assim, do valor total, um é 60%, outro é 40%. A conta de gás a Mariana paga, mas é tipo R$20. Todo mês a conta de A gás conta de luz eu tô minúscula. pagando e não são R$20. Não são R$20. É bem mais do que isso. Comida. A gente não faz mais mercado. A gente começou fazendo mercado aqui em casa. A gente adorava. gostava de A ir gente no mercado. amava. Só que acontecia muito das coisas irem fora. Eu acho que tem outra questão. Era janeiro e a gente não tinha tanta coisa pra fazer como a gente tem hoje em dia. E aí dava mais tempo de cozinhar, né? A gente podia passar horas no mercado comprando e fazendo o rancho. Vocês sabiam que os gaúchos chamam a compra do mês de rancho? Eu não fazia ideia. Não sei se é normal em outros lugares do Brasil, mas São Paulo e Rio de Janeiro não era. E aí eu ia pra Porto Alegre e falava, o rancho, fazer o rancho. A gente já fez o rancho pro Pedro chegar. Eu ficava, que porra é rancho? Rancho pra mim é um lugar que tem boi, vaca. Não, mas rancho não é na fazenda o lugar onde tu guarda, assim, um monte de Pra coisa? mim, rancho é sinônimo de fazenda. Tipo, eu vou pro meu rancho. O sei lá. que é... Rancho. Vou descobrir agora. Uma propriedade rural focada em lazer, descanso e convência, É isso. comumente localizada à beira de rios, represas ou lagos. É isso. Vocês são... Diferenças regionais, tá escrito aqui no AI do Google. No Rio Grande do Sul, o termo também pode se entendi, referir só. à compra do mês. Que loucura, cara. É só gaúcho isso mesmo. Que loucura. Realmente só. Bom, gaúcho. a gente não faz mercado. Daí mas a gente parou de fazer mercado. a gente pede muito Rap Turbo. É isso também. E shopper. Essa é uma diferença de morar em São Paulo e não morar. Porque pra mim, em Porto Alegre, não existia opção não fazer mercado. Qualquer coisa que tu queria, minimamente tinha que sair pra comprar isoladamente só aquela coisa. Então Sim. tu tava, querendo ou não, fazendo É. algum mercado. Aqui a gente pede Rap Turbo ou Shopper. Chega em 15 minutos. Ingredientes ótimos. Não vou mais nem na farmácia, que eu adorava o rolezinho de ir na farmácia e olhar É porque todas não tem as uma farmácia gôndolas. perto da gente, walking distance também, se tudo tivesse. que eu quero da farmácia também peço. É. Mas aí, quando alguém precisa de alguma coisa, a gente pede... É a vez de cada um pedir, basicamente, tipo assim... Daí não, refeições. Não, calma. Mercado. Tipo assim, você sentiu necessidade hoje do café expresso de cápsula. Você foi lá e comprou. Sim. Sabe? Mas aí, por exemplo, água, porque a gente não tem um filtro de água ainda, e Coca Zero. Água a gente reveza. Da última vez foi você que comprou a água. Da última vez fui eu que comprei a água. Coca Zero eu bebo mais do que Mariana Veloso. Sim, achei muito engraçado que esses dias... Eu ele achava falou, que a Coca Zero fazia parte vez da... dela, é a tua vez de pedir Coca Zero. Aí eu falei, meu amor, a gente compra um fardo de Coca Zero, eu tomo 2 latas e tu toma o resto. Eu achei que fazia parte do mesmo esquema Então da assim, água. é dividido tudo, mas ninguém é idiota aqui também. Eu não vou ficar bancando 800 Coca Zero se eu tô tomando 2. Claramente. Comida. Tipo assim, pedir almoço, pedir jantar. Daí comida pra gente é só delivery, basicamente. Porra, sim. E assim, é a sua vez. É a minha vez. Sim, porque daí não é por valor. Esse daí a gente não divide 50-50. Não. Cada um faz o pedido no iFood pros 2 Sim. e paga o valor total daquele. E Às aí a vezes- gente fica Fala, perdão. nessa conta de pedir agora o almoço, daí na janta tu que pede. Aí, só que daí tem algumas diferenças, às Às vezes a gente né? pede um japonês, e aí o japonês é mais caro do que um jantar Sim, normal. aí é o dobro que um jantar normal. Aí no dia seguinte o outro pede as 2 refeições. Sim, dá uma compensada. Ou então, tipo, se tu pede um almoço mais barato, né? Um McDonald's ali, sai uns R$60 e já... Isso aí não, o McDonald's sai mais caro que isso. Mas enfim, o McDonald's, não precisava falar o valor. Pede um McDonald's, que é mais barato. Aí tu também pede um café da manhã, pra dar uma compensada. É E o isso. outro pede o jantar. A gente fica fazendo essa conta, assim. E Esses dias foi engraçado que a gente se perdeu, porque a gente recebeu comidas de mimos, de recebidos. E A gente saiu muito pra comer. A gente zerou a contagem. E quando retomou a contagem, a gente já não lembrava quem que tinha pedido a última vez e não sei o Eu não me quê. lembro também quem agora nessa... Eu me lembrei esses dias o que aconteceu. E foi por isso que nos embaralhou. Foi o dia de um podcast que eu tinha pedido yakisoba pra ti e o outro Nossa, eu fiquei pratinho muito pra mim. puto nesse E dia. aí, o yakisoba do Pedro, ao invés de vir só de frango, veio bovina com frango. O Pedro não come bovina. E quando a gente foi pedir, é um yakisoba muito bom. E aí o Pedro ficou bravo. Eu falei pra ele então que ele podia comer o meu prato, porque o meu prato veio só com frango. Mas eu Ele não não queria, quis, porque ele queria o yakisoba. E aí, quando eu fui pedir o yakisoba de novo, o restaurante já tinha fechado, porque era 3 horas da tarde. E eu fui pedir de volta, era tipo 3h03. E essa merda. Sim, 3 minutos depois. E aí acabou que eles me reembolsaram o valor do prato do Pedro. Foi. E o Pedro pediu um McDonald's pra ele. Ou seja, solucionado o mistério. A última vez que a gente pediu, cada um pagou o seu. O que significa que tá zerado ainda. Exato. Tem que zerar essa conta.
Quando a gente compra alguma coisinha pra casa, alguma coisa maior, assim, a gente normalmente joga no Splitwise, a gente tem um aplicativo A Splitwise. gente usa o Splitwise pra, tipo, compramos uma poltrona, joga lá. Se o outro já tem como fazer um Pix, faz, mas Gente, geralmente a gente raramente. deixa lá É. e deixa aí se topping, assim, né? Se compensando. Porque daí o Pedro pagou a poltrona, depois daí eu pago uma... Normalmente eu faço as compras maiores, eu faço o Pix maior, vai no Splitwise, e aí, a gente tá juntos, sei lá, vai na Zara Home e quer comprar um negocinho. Eu falo, você tá me devendo X no Splitwise, então a Mariana Daí eu pago paga. a compra nova para casa. Ou então, vamos comprar passagem para ir no aniversário em Porto isso. Alegre. Aí a gente entra no Splitwise e vê que tem crédito de não sei Eu quanto. nunca botei a passagem pro Rio. Eu não botei a da Helena A também, da Helena eu acho que entrou na contagem sim. Eu botei lá Quase no certeza. Splitwise? Eu entrou em alguma contagem, eu acho. Senão, Enfim. fica elas por elas. É isso, aí eu vou botando lá, vamos os créditos e alinhando com outras compras. É. No geral, a gente se evita ao máximo fazer um Pix um pro outro. Muito. Eu acho muito agressivo mandar um Pix pro Só parceiro. que ao mesmo tempo não é como se a gente deixasse só a conta na cabeça, porque daí a gente usa o Splitwise e a gente tem bem noção de quanto o outro tá bancando o outro, né? Tipo, Sim. não fica só na cabeça. A única coisa que fica na cabeça é o iFood, porque daí é dia a dia a gente ia enlouquecer, né? Porra, Aí... Botando isso aí no Splitwise. E porque a gente também não tem essa rigidez um com o outro. Não. Se um acabou pagando 20 pila a mais numa semana e todos os dias, na outra semana vai acabar virando jogo e a gente leva isso assim. Eu acho o nosso relacionamento, em geral, é bom levar pra esse ponto, é muito leve em absolutamente tudo. A gente não tem obrigações, necessariamente, um com o outro, assim, obrigações de casa. Tem uma coisa que eu não gosto de fazer que eu deixo pra você fazer. Tem coisa que eu não te deixo fazer porque eu acabo já fazendo. Que gosto do jeito que tu faz. Exato. E a gente não fica... Tu não fez isso. A gente não tem muito isso. Tu não pagou isso. A única coisa que a gente fez foi quando eu fui pagar o condomínio, você tinha esquecido de me mandar o boleto, eu tive que pagar R$70 de multa no condomínio. Aí foi, tu não me mandou o condomínio. Mas de resto não tem. A gente é muito leve, a gente é muito na conversa. Eu acho que tem uma coisa, voltando no que a gente estava falando desses casais que estão aprendendo muito no TikTok. Eu nem sei se é esses casais. Eu acho que é muito uma ideia de internet, talvez, não, mais esses do que casais vida que real. aprendem com TikTok. Talvez é muito de uma nova geração. Daí não é nem casais, né? Porque acaba nunca E você me rolando. interrompeu e eu completamente perdi a minha ordem de pensamento. Desculpa. Eu fui interrompido 2 vezes na última frase. Então, acho que esses casais... Ah, tá. E que vê o relacionamento como uma série de obrigações, um checklist. Ele faz isso, ela faz aquilo. Ele faz isso, ele tem que fazer isso, aquilo, não sei o quê. E quando não cumpre um buraquinho do checklist, absurdo. E aí, deixa de ser um relacionamento, vira uma prisão. E até, às vezes, a gente vê isso em pessoas que se metem no nosso relacionamento a partir de um vídeo, assim. Aí a gente vai olhar uma pessoa que não tá num relacionamento. E aí eu fico pensando, essa pessoa pode já ter jogado fora a possibilidade de estar com alguém, porque ela botou na cabeça dela que isso tem que ser dessa forma específica. Sim. Porque ela ouviu em algum lugar, decidiu que era verdade absoluta. Eu vou falar algo aqui que vai ser polêmico, mas muitas dessas pessoas que comentam falando mal do nosso relacionamento, a gente entra no perfil da pessoa e ela tem algum provérbios na descrição. É muito comum ter. Eu acho uma visão muito engessada do papel de de um cada um. protestantismo, assim, e até, claro, do católico também. Mas muito desse lado mais protestante, do papel da mulher, do papel do homem. E se... Uma coisa que meu terapeuta fala muito, Narciso acha feio o que não é espelho, né? O Caetano Veloso. Se não é igual o meu, está errado. Ou se não é igual o que eu tô procurando, né? Está errado. Que daí tá a gente pintando na internet. Como o nosso relacionamento é bom e ideal, do jeito que funciona pra gente, do jeito que é. E aí a pessoa olha e fala, não, tipo, alguém tentou impor isso aí pra mim, eu não quis porque não é assim que eu quero que seja, então tá errado. É um absurdo. Eu terminei com um cara que fazia isso aí. Então, Mariana tem que terminar também. Pela minha experiência, ela está sofrendo e ela tem que sair disso. Sem tentar entender que... E isso daqui não é nem a gente responder nos comentários da outra semana, não. É realmente mais um... Isso é uma conversa longa que acontece na nossa vida. Total. De como as outras pessoas tentam imprimir, e faz parte, eu acho, de botar a nossa vida na internet, mas como as outras pessoas tentam imprimir na gente as próprias frustrações delas. E em vários sentidos. Nesse do que passou de desinterromper e do Pedro não ser delicado o suficiente para falar comigo. Também tem de que tu é gay.
Ah, E clássico. que aí a gente vai descobrir que Mariana tem que terminar, que tem que estar com o homem que é homem de verdade. Quantas vezes a pessoa estava tentando nos ofender sobre outra coisa e de repente virou sobre... Ai, porque eu prefiro o homem que é homem. É. Não o homem que fica pendurando lumináriazinha, que se importa com a Isso. decoração da casa. Isso eu acho um tópico que eu adoraria entrar com muito mais cuidado. Tipo, cuidado assim, com mais tempo. O que eu acho muito engraçado, o que é o homem? A ideia do homem que esses caras têm. É muito esse homem também que faz o trabalho manual, o martelo, o serrote, que derruba a árvore e a lenha. E claro que eu sei que eu não sou o hétero que grita hétero, meu Deus. Cara, mas eu faço exatamente o que essas pessoas esperam. Exatamente. Eu quebro parede, eu penduro quadro, eu não tenho medo de mexer com elétrica, eu desentupo o privado, porra, tudo isso. Semana passada, os privados da casa estavam entupidos. A gente trocou pra folha quádrupla e eu tenho certeza Papel que... higiênico. Sim, eu tenho certeza que foi isso. Mas muito nisso das pessoas tentarem me ofender, porque não é uma ofensa, no final das contas, Sim. me chamar de gay. Exatamente eu cumprindo o que eles esperam. Só que pra esses homens, hoje em dia, o que é másculo é a camisa colada, é a calça skinny. Não, e aí pensando no papel do homem hoje em dia, talvez o que seja esperado, não sei, é que ele só pague pra alguém Sim. fazer na casa dele, talvez. Também. Ou então acaba sendo um homem que ó, até banca a mulher em casa, mas daí o cara não tem nem tempo pra pegar e fazer as coisas do lar, né? Da parte dele, entre muitas aspas, de ir lá e pendurar aquele quadro que a mulher comprou e tá lá guardado há 800 anos. Eu penso, tem uma coisa que veio uma ligação na minha cabeça, psicanálise. Meu pai trabalhava muito. Meu pai não foi um pai muito presente, mas provia para a família 100%. Não faltava nada. Mas ele reclamava muito da minha mãe. Quando a minha mãe chamava alguém para pendurar um quadro. Ou quando minha própria mãe não pendurava. Mas chamava muito quando minha mãe queria... Reclamava muito quando minha mãe queria pintar a sala. Quando queria trocar o piso. Eu acho que talvez eu não quis ser igual ao meu pai nesse sentido e eu poder fazer tudo isso também, sabe? E não chegar num momento da minha vida adulta em que eu não tenho tempo pra fazer, ao mesmo tempo em que eu reclamo se você quisesse que alguém fizesse. Sim. Né? Eu aposto que caras héteros que já te chamaram de gay não fazem ou não sabem fazer nem metade das coisas de casa que, em teoria, teriam que ser papel do homem, né? Que daí também é outra camada que eu adorei passar rejunte no banheiro. Divertidíssimo. No nosso banheiro. Divertidíssimo. Eu sinto um orgulho de ser um homem mais pro female gaze do que pro male gaze. A gente vê um Rodrigo Hilbert. Num geral, ser para o male gaze é negativo. Eu também me sinto muito bem em ser uma mulher que é muito Com mais certeza. para o female gaze do que o male gaze. Porque o male gaze é certeza. sempre podre, né? A gente... algum momento isso se perdeu, eu acho. Mas, por exemplo, um Rodrigo Hilbert. Ele é um homem que é mais pro female gaze também, na verdade. Ele é totalmente pro female gaze. É, né? Ele é totalmente. Eu acho que as nossas refs São boas. de masculinidade são essas, né? É o Timothée, a gente achando ele ref de masculinidade. É o Harry Styles, é o Harry Rodrigo Styles, Hilbert. é o Rodrigo Hilbert, que, pô, um paizão, um maridão. E o que... Faz tudo na casa, mesmo tendo dinheiro pra caramba. E eu acho que isso vai até no lance de homem que fica zoando ou querendo... como é que é? Querendo crucificar uma artista pop que fez não sei o que é errado, que fala não sei o que é errado. Aí tu vai olhar do que o cara gosta. Neymar. Axl Rose. Não, de artista tá. daí, entendeu? Mas o Axl Rose tem coisas problemáticas? Ai, super. Não Ele é sei. super idiota. Mariana já foi roqueira, tá? E hoje em dia eu tenho um gosto que pelo menos as pessoas não são de ofender Não, eu só acho... minoria, de bater em mulher, Claro. de se Eu atrasar não pra sabia do caralho Axl pra Rose. show. Não sabia que Axl Rose... Não, é que quase todos esses artistas verdade. de rock, É verdade. né? Sim. Tem essa coisa. Sempre tem um crimezinho ali contra uma mulher. Sempre. Não, não vamos botar sempre. Delicado. Eu tenho certeza que tem uns que não tem. Mas é bem difícil não ter. É. Aquele do Red Hot Chili Peppers lá, que tá sempre O Flea. com uma... Não é o Flea, o Anthony, eu acho. O... Que tá sempre com uma... O Pedro tá botando a franja dele pra frente, porque a gente teve uma fase que a gente falava que ele era muito O meu parecido. cabelo tá grande demais pra isso. E ele tá com umas ondas bonitas, não tá ficando a franja. Não. Mas o Anthony tá sempre com uma mulher de 20 anos mesmo, tendo seus 50, 60 anos na cara aí. Meu homem é para o female gaze, mas dizendo aqui já para todas as females,
Ele é meu. Tô esperando você me pedir noivado. Vai me pedir noivado? Eu já pedi em namoro. Não me interessa, mas quem disse que é eu que tenho que pedir? É uma vez pra cada um? É, Não. uma vez um pede um iFood, Não. outra vez eu pedi em namoro, você me pede em casamento. Você vai esperar sentado. Oi, gatinha, eu não tava chamando você, pode nanar. Eu posso esperar em pé e você ajoelhado. Não. Eu acho que a gente encerrou. Eu acho que pode... Ah, e se vocês querem saber, Pedro Gabriel, eu tenho certeza que vai amar o processo de desenvolver Com em silêncio certeza. o meu anel. Aham. Eu vou fazer uma Como série é que ele de vai fazer o vídeos. pedido, vai fazer uma série de vídeos. Bom, pro nosso saldo da semana, eu tô muito feliz com 2 DIYs que eu fiz nesses últimos dias. Meu aparador de alumínio que ficou lindíssimo. Tô muito feliz com ele lá. E o que eu fiz ontem aqui no corredor, hoje eu fui sair para pegar uma encomenda lá embaixo e a luz acendeu sozinha. Eu instalei um sensor de LED, assim, lá fora. Eu tô muito feliz com isso. E eu fiquei muito feliz com os vídeos, com o resultado, com tudo. E agora, daqui a 6 minutos, enquanto eu tô gravando isso, eu vou postar uma publicidade com o McDonald's. McDonald's é um dos gigantes que eu falei no meu story que eu sempre quis fechar. E eu tô flertando com o McDonald's há mais de um ano. E eu fiquei sabendo outra coisa do McDonald's, que eles nunca aprovam a publicidade de primeira. Sempre pede modificações. A do pai aqui, tá? Respeita. Foi aprovada de primeira. Nenhuma modificação. A minha semana, se tu quer saber, o saldo da minha semana, foi basicamente 0 conteúdo. 0. Porque eu tive o momento mais traumático do meu TCC Verdade. até hoje. Sim. Eu estava terminando a minha apresentação, que foi segunda-feira, estava em Porto Alegre para isso. Apresentei, pilha de nervos caótica, passei mal, tive dor de barriga, foi estressante. Deu tudo certo, tá? No fim das contas. Foi tudo isso para nada. Feedback foi positivo, foi ok, foi justíssimo. Completamente né? positivo. O que Foi. relativamente para me deixar Criticado, pensando. Não foi crítica também, foi pertinente. Foi né? muito pertinente. Eles... Foi quase que para me ajudar. Um resumão aqui, mas a Mariana ia desenvolver um elevado, Uma elevada, uma passarela. uma passarela. E eles falaram, cara, se você for desenvolver isso, você vai ter que realmente desenvolver isso, vai dar muito trabalho. Se a gente fosse você, talvez eu não desenvolvesse. Porque seria um a mais no meu projeto e que talvez tomaria tanto da minha energia que o resto do projeto ia ficar um pouco mais de lado, Sim. sendo que ele também requer muita qualidade, sabe? Exato. Foi eles querendo dizer que eu talvez não devesse abraçar tantas coisas assim. Achei muito, muito bom o feedback deles. Achei completamente razoável. E então eu acabei vivendo só para isso essa semana, daí voltei entregando roteiros e indo em eventos Vida de legais. Hannah Montana. E aí eu tive 0 tempo para realmente conseguir fazer algum vídeo legal. Postei um vídeo ontem sobre a mãe maravilhosamente linda e impecável que eu tenho, sem ter nenhum procedimento estético. E eu agradeço por essa genética muito boa todos os dias. E fui num evento muito legal essa semana, no fim das contas, né? Foi. Fiz pilates em cima do palco do Teatro Municipal de São Paulo, Foi bem a legal. convite da Biorritmo, com uma orquestra ali tocando. Era versões... legal. Era Peaky Bridgerton. Era versões de músicas pop com violinos e instrumentos de orquestra. Foi bem legal. Foi bem divertido. Eu amo Pilates. Pra quem não sabe, não sei se já falei sobre Sim. isso, mas eu gosto muito. Eu venho do balé. E aí acabou unindo esses dois mundos. Eu tava lá em cima daquele palco, mas sem a pressão de uma apresentação de balé. Eu tava maneiro. fazendo um Pilates. Foi bonito. O municipal é bem bonito. É lindinho, é lindíssimo. Eu gostei muito de conhecer, não conhecia. É bem bonito. Recém-morada em São Paulo. Nosso episódio tá ficando por aqui. Muito obrigado por acompanhar até o final. Se você ficou até aqui, eu te reservo um espaçozinho dentro do meu aparador de alumínio. Olha só. É. É pra ficar trancado lá dentro, que não tem porta pra sair. Mas tá lá, tá aqui dentro. Tá aqui dentro. E se estiver nos ouvindo no Spotify ou no Apple Music, Apple Podcasts. segue a gente por lá, Apartamento 32, e deixa uma nota, porque é importante para que mais pessoas consigam encontrar por lá. E se você tá nos vendo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever. Mariana, sabia que mais da metade das pessoas que estão vendo os nossos vídeos não estão nos seguindo? Não são inscritas no canal. Não. Inclusive, eu tinha pensado mentalmente de pedir durante o episódio para as pessoas se inscreverem. Lá no começo já. Eu esqueci. Seu. Pois bem. No próximo eu te lembro. se você tá- eu lembrar. Michel, nosso roteirista, vai lembrar e vai botar no roteiro. Se você tá vendo isso, não tá inscrito no nosso canal, se inscreve, pelo Por amor favor, de Deus. vai nos ajudar. Dá aquele joinha Ainda mais se tu já tá assistindo todo sem perder nenhum. E Não tem ativa- por que não Exato. apoiar esse casal. e ativa o sininho para toda sexta-feira, 11 da manhã, ver
um episódio novo do Apartamento 32. E qualquer coisa, Estamos no Instagram também, qual é o seu arroba? _mari.veloso. O meu é PGMziara e O do apartamento, do podcast, por enquanto. apartamento.3.2. Mas isso tá pra mudar, eu tenho contatos. ao que tudo indica. E tem coisas acontecendo, eu só aviso isso. Manda mensagem, manda pergunta, manda feedback, manda crítica que a gente bloqueia. Faz o que quiser da vida. E, meus queridos, é isso. Muito obrigado. Um beijo. Beijo, até semana que vem. Há tempo para papapá.